Quando eu avisei em novembro de 22, quando estas coisas estavam acontecendo, eu já ouvi de muita gente que o presidente Bolsonaro só não foi preso em 2023 por conta da pressão internacional. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O que aconteceu esse final de semana? Nós tivemos 2 grandes notícias desde o último Paulo Figueiredo Show. A primeira notícia que nós tivemos foi a prisão do general Braga Neto, e um pouquinho antes disso nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal de que o Alexandre não estava impedido, e foi uma decisão absolutamente acachapante. Foram 9 votos a 1, né, um único voto contrário, né, no sentido de dizer que o Alexandre estava impedido, que ele não poderia ser julgador e vítima ao mesmo tempo, veio do ministro Nunes Marques. Perdão, do ministro André Mendonça. O ministro Nunes Marques, e por isso que é importante falar sobre ele, votou junto dos outros ministros do STF. Então eu falei aqui na semana passada sobre uma certa decepção com o Fux, né, com o ministro Fux, faixa coral de jiu-jitsu, dando aula em comunidade, jiu-jitsu, etc. Mas no final das contas, é um cara que parece estar completamente alinhado com o sistema. E junto com ele o Nunes Marques. E a gente deve pensar um pouco, né, nesse tipo de coisa, porque a gente pensa na situação que a gente se encontra, ela tem uma razão de ser, né? Quando nós vemos um debate, como por exemplo o debate lá do Arthur Duval, mamãe falei, com o Marco Antônio, e vem o Arthur Duval dizendo, não, o Bolsonaro é a causa de todos os problemas, é óbvio que isso é absolutamente injusto. É que a outra posição, que é a que não faz autocrítica das mais escolhas que foram feitas, e muitas delas passaram pelo Bolsonaro, é tão ruim quanto. Vejam, Lula, quando entra no poder, nomeia Flávio Dino e o advogado dele, Zanin. 2 caras absolutamente fiéis, radicais na direção deles. Bolsonaro, quando entra no poder, nomeia um cara que é um cara do centrão ali, que é o Nunes Marques, e o outro terrivelmente terrível, que é o André Mendonça. Eu tenho que fazer o elogio aqui ao terrivelmente terrível, porque ele, muitas vezes, eu vou usar um termo aqui que não seja palavrão. Não, vou usar palavrão sim. Ele muitas vezes caga no pau, mas dessa vez, não. Ele teve um voto que foi um único voto decente, né? E se sentindo empoderado, veio o Alexandre de Moraes e decidiu logo, alguns dias depois, prender o Braga Neto. E muita gente fica o general Braga Neto, que é absolutamente escabroso, né? A prisão pela primeira vez, a prisão de um general 4 estrelas no período democrático do Brasil. Eu não gostei dessa manchete porque eu sequer considero que nós estamos no período democrático do Brasil. Não dá, sob nenhum aspecto, para a gente dizer que a gente está dentro do período democrático. Mas o que a gente pode analisar dessa história é o quanto que o Alexandre é um adversário formidável. E o Alexandre, de fato, é um adversário formidável. E um dos motivos pelo qual ele é tão bom é que ele tem um domínio do tempo das coisas e ele cozinha o caranguejo numa velocidade para impedir que ele pule, que é absolutamente, o sapo, sei lá, que é absolutamente impressionante. Ele vai aumentando o tom e esticando a corda. Então ele lança, depois de 2 anos e uma pressão enorme para que ele finalizasse os inquéritos ainda nesse ano, a Polícia Federal finaliza aquele inquérito nas coxas, né, um inquérito absolutamente sem lé nem cré, uma coisa absolutamente mal escrita, mal fundamentada, assim, muito mais narrativa, né? O relatório repleto de possivelmente, a história que não faz nenhum sentido, ele lança isso na imprensa, fica caracterizado e ele começa a receber algumas críticas internacionais, quase que um consenso, juristas na Folha, juristas em tudo que é lugar, dizendo que ele de fato estava impedido, que era um absurdo, mas até óbvio, a posição de vítima e de julgador ao mesmo tempo. Ele prende, ele indicia 2 generais 4 estrelas, 3 na verdade, o general Teófilo, o general Heleno e o general
Braga Neto. Ele indicia, se eu não me engano, foram só esses 3 generais 4 estrelas que foram nomeados. Né? Para quem não sabe, general 4 estrelas, nome, 4 estrelas é um nome dado ao general de exército, que é a posição máxima que você pode ter dentro do exército brasileiro. Então ele indicia 3 ali e pega um general, não de exército, um general de brigada, se eu não me engano, que foi o general Mário Fernando, e joga o cara na cadeia. Joga o cara na cadeia sem sequer tê-lo ouvido. Sem sequer tê-lo ouvido. Não sabe nem qual é a versão do cara. De novo, tudo com base em prisão preventiva de assuntos que tinham acontecido em 2022. Então era uma coisa que não tinha absolutamente nenhuma contemporaneidade, nenhuma razão para haver prisão preventiva dele. Não só dele, além dele, vários outros oficiais, tenentes-coronéis e por aí vai. Antes já tinha aumentado a temperatura, prendendo o próprio Mauro Cid, que era um coronel, um tenente-coronel respeitado, sempre foi respeitado, o próprio Câmara, também outro oficial. Pessoas de forças especiais foram sendo prendidas aos poucos. E eu falava, olha, em 2022 vem o expurgo dos patriotas nas Forças Armadas. E as pessoas falam, não, né, vai haver... Eu tive muito essa discussão com muitos militares, falava assim, não, eles já chegaram no poder, agora eles vão ficar com calma, não vão querer arrumar confusão no Exército. Enquanto isso, eu tinha relatos de encontros pessoais na casa do general do Exército com Alexandre de Moraes. E ele foi cozinhando ali, a mudança no alto comando foi acontecendo, a gente tratou aqui no programa, né? 9 novos 4 estrelas foram escolhidos, 4 estrelas chamados de dóceis, né? Nenhum forças especiais, né? Um grande expurgo foi dentro das forças especiais, que são, obviamente, as melhores e mais bem treinadas tropas que a gente tem no Brasil, apesar de eu estar vendo aí um monte de cagada que não era para ser digna de FE, mas em termos de competência técnica, que eu quero dizer, como um FE que tinha um HD externo com um plano punhal verde e amarelo guardado em casa, inexplicável isso para um FE, mas acontecia, FE que fazia backup de dados na nuvem, mas em tese é a nossa melhor tropa e são os nossos melhores homens mesmo. Eu conheço vários e são pessoas com uma formação absolutamente incrível. Pois bem, feito tudo isso, ele coloca a coisa para... Ele vai testando a temperatura. Então, quando são feitas essas prisões e é apresentado esse relatório da Polícia Federal, você imagina que vai haver o general Mário Fernandes é um cara muito respeitado dentro da Força. Você imagina que ele e todos lá, o de Oliveira, o Cordeiro Neto, figuras absolutamente respeitadas, bons soldados. E você imagina que diante de um relatório repleto de narrativas, repleto de arbitrariedade, prisões arbitrárias, o comandante do Exército sem poder visitar os seus próprios comandados dentro de uma base militar, você imagina que o Alexandre estava testando para ver se viria alguma reação. Viria. As pessoas olham o general Heleno. Tem homem mais respeitado dentro das Forças Armadas brasileiras do que o general Heleno? O próprio general Braga Neto, que criou ali alguns pontos de atrito dentro da política, mas veja o histórico do general Braga Neto no Rio de Janeiro, no meu Rio de Janeiro. Então, você imagina que vai haver algum tipo de reação. Não teve reação alguma. Com isso, e com base na votação absolutamente absurda do caso do impedimento, o Alexandre se sentiu absolutamente à vontade para dar o próximo passo, decretar a prisão do general Braga Neto. E a gente pode falar sobre isso, né? Do ponto de vista penal, eu podia discutir isso do ponto de vista penal, né? Do ponto de vista legal, como se houvesse ainda lei no Brasil. Eu teria que fingir que há lei no Brasil para discutir essa questão. Então, claro, a prisão por suposta obstrução de justiça, no entendimento, eu podia ler aqui, provavelmente está aqui em algum lugar da pauta,
o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as súmulas que diz, a súmula do próprio STF, que diz que o caso tem que ser contemporâneo, etc, para uma prisão preventiva. A prisão preventiva, o que você tinha era uma conversa, olha que loucura, o que você tinha era uma conversa de 2023, ou seja, de mais de um ano atrás, onde supostamente alguém estava pedindo ao pai do Cid a colaboração. Mas, aliás, tem um post do Rodrigo Chemin no X, que explica essa situação. Do Rodrigo Chemin. Não sei se a gente tem aqui, vamos lá. Tem, mas eu não vou conseguir ler esse troço que está absolutamente gigantesco. Não vou conseguir ler isso, porque ficou muito grande esse corte, a gente deveria ter feito em 2 partes. Ele lê aqui o parágrafo 1º do artigo 315, né, que diz o seguinte, que eu imagino que seja do Código de Processo Penal. O segundo artigo do Código do 312 do Código de Processo Penal diz que a decisão de decretar prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E, de maneira muito parecida, o parágrafo 1º do artigo 315 diz que, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Só que a gente olha a decisão do Alexandre e não tem absolutamente nenhum fato contemporâneo. Ela diz o seguinte, que o Braga Neto está embaraçando as investigações, mas isso teria acontecido há mais de um ano, com um contato que teria acontecido, e repare, a gente não sabe se o contato aconteceu, a gente vê uma conversa de terceiros dizendo que o contato teria acontecido. Meu Deus do céu, é o grau de evidência mais baixo que você pode ter, né? Aqui nos Estados Unidos se chama de hearsay, né? Que é o ouvir dizer. Então um terceiro ouviu dizer que o Braga Neto estava conversando com o pai do Cid para tentar saber qual era o conteúdo da investigação e que por isso ele estaria obstruindo a investigação. Só que, como ele pode estar... E o presidente Bolsonaro colocou isso muito bem no tweet dele, que foi o seguinte, não tem como haver obstrução de uma investigação que, em tese, está concluída atualmente. Mas, mais importante do que isso, e eu não vi ninguém comentar esse ponto, é que o tal do contato que teria acontecido do Braga Neto com o pai do Cid ocorreu em 2023. Ora, em 2023, o general Braga Neto sequer constava como investigado. Então, quem quisesse saber e tivesse curiosidade sobre o que se tratava a colaboração do Mauro Cid, não tem absolutamente nada de ilegal nisso. Então, se você for esticar, você poderia dizer assim, não, o pai do Mauro Cid podia ser acusado de obstrução se tivesse contado sobre a delação. Mas as conversas mostram que ele não concordou, que diz que não havia colaboração. Ou seja, não há razão nenhuma para essa prisão. Absolutamente nenhuma. Mas a corda vai sendo esticada para que eles consigam chegar, primeiro, manter o assunto na pauta, e segundo, chegar aonde eles querem chegar, que nós avisamos desde o início, que era o presidente Bolsonaro. Quando eu avisei, em novembro de 22, quando estas coisas estavam acontecendo, que eles, em seguida, prenderiam o presidente Bolsonaro, muita gente achou que era loucura. E eu já ouvi de muita gente que o presidente Bolsonaro só não foi preso em 2023 por conta da pressão internacional, que não estava nos planos dele. Então, como eu estava falando do sapo, o caranguejo na panela, né? O sapo, se você jogar, você tem água fria, né? Se você jogar o sapo direto na água quente, ele pula fora. Mas se você deixar o sapo ali, esquentando, regulando a temperatura do corpo, tem que ser o sapo, né? Que o sapo regula a temperatura do corpo. Ele vai regulando. Quando ele percebe que a água já está quente, ele não tem mais como pular para fora da panela. Ele já está sem força. E aí ele morre cozinhado, ou cozido.
E o Alexandre está aumentando a temperatura da panela aos poucos. Começou com a perseguição ali de um ou outro, meia dúzia de jornalistas, Alan dos Santos, blogueiros, depois subiu, foi ramagem, aí depois pegou ministro Bolsonaro deixou ministro, diretor da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal 1 ano preso, Silvinei preso, Anderson Torres, uma cacetada de tempo preso. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.